Senhores telespectadores, estes dias de julho costumam ter um sol esplêndido. Não imagina o que é esta paisagem quando o sol brilha como deve. Mas não sei, neste ano de 2000 até o sol anda trocado. Estou aqui a falar numa manhã de julho, chuvisca, o sol está inteiramente coberto. Bom, e isto até é bom, porque o senhor telespectador, repare como esta paisagem é grandiosa e esmagadora, mesmo assim. Pois se aqui voltar e houver sol, vai ver que é ainda mais emocionante. Estou-lhes a falar no concelho de São João da Pesqueira, num sítio célebre, em São Salvador do Mundo. O que vem lá embaixo é o Rio Douro. É exatamente aqui o famoso Caixão da Valeira, onde morreu o Barão de Forrester. A gente vai lá porque é uma história que impressiona. Mas o que lhes queria dizer é isto. Este concelho não é muito grande, são 270 quilómetros, quase tudo de montanhas. Vivem aqui 10.000 pessoas. Ora bem, essas 10.000 pessoas produzem em cada ano 20.000 pipas de vinho. Para quem não saiba, uma pipa tem 550 litros, aqui no Douro, porque no país já há medidas diferentes. Portanto, reparem como isto é extraordinário. 10.000 pessoas, 20.000 pipas. Estamos no concelho português que dá uma maior quantidade de vinho do Porto. Como sabem, o vinho do Porto é a principal riqueza portuguesa, a seguir a outra riqueza, que é a maior de todas, claro, que é a gente. O que hoje Portugal tem é esta gente. E a seguir a esta gente é este vinho. Venho, portanto, ao concelho que produz a principal riqueza portuguesa e onde, como verão, há muito mais que ver. Até aos últimos anos do século XVIII, aqueles dois grandes rochedos que vêm ao fundo, o que vem de um lado e o que vem do outro, não tinham este corte por onde agora passa o rio. Eles desciam um pouco, em todo caso, o rio fazia ali um pavoroso caixão. Caixão quer dizer queda d'água. Este é o famoso Caixão da Valeira. Olhem, foi aqui que morreu o Barão de Forrester. Eu te-lhes contar isso. Bom, foi a Rainha Dona Maria I quem mandou homens com picaretas, com pólvora, andaram aqui quase 10 anos a arrebentar com a rocha para os barcos poderem passar. Ainda hoje lá está, ali no rochedo, uma inscrição que lembra isso. A navegabilidade do Douro só começa com essas obras da Rainha Dona Maria I. É claro, como os barcos não passavam, também poucos peixes passavam. Os peixes ficavam ali, havia o rochedo, e ficavam aqui contidos em grande quantidade. De maneira que a população das margens atirava um cesto ao rio, içava o cesto e o cesto trazia peixe. É assim que nasce a terra da pesqueira, São João da Pesqueira. São João, havia uma ermida de São João, e pesqueira, porque estas populações, desde há milhares de anos, viviam do peixe que aqui este caixão lhes proporcionava. Mesmo depois das obras da Dona Maria I, isto continuou a ser perigoso, porque ela partiu o rochedo, mas não foi até ao fundo. E quando o leito do rio estava baixo, corria aqui com muita força, e foi por isso que morreu o Barão de Forrester. Agora, é claro, com estes trabalhos da navegabilidade do Douro, passam navios
e já ninguém se lembra do famoso caixão em que tanta gente morreu. Em minha opinião, o monumento mais importante de todos é este conjunto rupestre de São Salvador do Mundo. É tão antigo que sempre foi considerado sagrado. E como agora quem administra o sagrado é a Igreja, tem estado protegido mais ou menos pela Igreja. Enfim, mais ou menos, porque, claro, a Igreja não pode ter aqui guardas, não tem dinheiro para isso, não. E, portanto, vêm os ladrões, vêm os selvagens, vêm os vândalos. E, em todo o caso, isto como grande santuário aqui do Alto Douro, é uma peça espantosa. Podem crer que não estou a exagerar. É assim, um encastelado de fraguedos enormes. Isto no Paleolítico eram colmeias de gente, em cada um destes buracos metiam-se as pessoas, isto nunca ficou desocupado. Aí nessas rochas a gente vê umas covas artificiais feitas e que provavelmente têm a ver com a ordenha das primeiras reses domesticadas. Eles, para guardarem o leite, guardavam-no ali e viam que ao fim de algum tempo o leite ali guardado era queijo. Ainda há muitas coisas dessas. Bom, mas há outros vestígios que são impressionantes. Os povos ficaram sempre com a ideia de que aqui nascia a vida. E a vida liga-se com o casamento, liga-se com a união do homem com a mulher. Ora, unir é atar. Os mais antigos casamentos de que eu tenho notícia em Portugal encontram-se aqui, em São Salvador do Mundo. O meu telespectador pode vê-los. Vê aqueles ramos de gesta atados. Bom, é que quem vier aqui e com a mão esquerda, não sei porquê que é com a mão esquerda, mas a lenda diz isso, com a mão esquerda conseguir dar um nó no ramo da gesta, casa nesse mesmo ano. Há aqui centenas de gestas amarradas. Eu fico comovido e entusiasmado. Ainda tanta gente ansiosa por se amarrar. E é um tipo de documento único que eu saiba em todo o mundo. Como é que nós ignoramos uma coisa tão importante? Claro que os tempos pré-históricos passaram, vêm outras civilizações e chegam os romanos. A civilização romana conduz depois a uma época de desagregação, de violência. Os cidadãos romanos refugiaram-se um bocado nas cidades e depois dos romanos vêm as invasões bárbaras, como sabem. Após os bárbaros, também a invasão dos mouros contribuiu muito para desorganizar a vida instalada e muitas destas terras ficaram desertas. Não havia quem as trabalhasse, os homens fugiam, refugiavam-se, e a vida recomeça com a Reconquista. Aqui, esta terra de que lhe estou a falar, tem fural, um fural dado pelo rei Fernando Magno, era rei de Leão. Não sabemos ao certo a data, mas com certeza que foi entre 1055 e 1065. Há, portanto, perto de 1000 anos. Há perto de 1000 anos, o rei de Leão deu um fural às gentes aqui da Pesqueira, de Penela,
Paredes, Linhares e Anciães. Linhares é aqui uma aldeia perto, não é lá de Linhares de Baixo. Estas terras tiveram um único foral. Como hoje nem Penela, nem Paredes, nem Linhares, nem Anciães têm foral, como a única das terras contempladas pelo foral do Rei de Leão, em 1055 a 1065. A única é São João da Pesqueira. A gente de São João da Pesqueira diz com um certo orgulho e algum fundamento que este é o concelho mais antigo de Portugal. Isto é verdade. Isto é verdade neste sentido. Os concelhos não nasceu um primeiro, outro... Não. Os reis, na política real, há esta ideia de repovoar vastas regiões sem ninguém, dando garantias aos moradores. A garantia vem no foral. O foral promete que os moradores deste lugar, neste caso eram estes vastos lugares, Penela, Paredes, Linhares, Anciães, Pesqueira, quem viesse para aqui morar não pagava isto, não pagava aquilo, tinha este direito, tinha aquela isenção. Isso é que era um foral. Além disso, eram eles quem administrava o território. Muitas vezes, pelo menos uma parte da administração estava a cargo deles. Para isso, reuniam-se. E essa reunião, um concílio, é daí que vem a palavra conselho. Os conselhos atuais vêm da reunião medieval dos moradores para decidirem sobre o seu próprio destino. Bom, assim nasce realmente a pesqueira medieval, todas estas terras medievais aqui do Alto Douro, e aqui, neste morro agreste, instalam-se ermitães. São uns santões que vivem em buraco, vivem nas covas, fazem sacrifício, flagelam o corpo, alguns são considerados santos, por isso os povos trazem-lhes aqui a comida, trazem-lhes um saco de trigo, trazem-lhes uns animais, enfim, e os santos vivem, esses ermitães, uns eram santos, outros não. Isso até deu muitos abusos, ao ponto de que, a partir do século XVI, quando se estabelece lá embaixo um convento de franciscanos, são os franciscanos quem vem tomar aqui conta deste morro de pedras do São Salvador do mundo, porque os ermitães estavam a passar de moda. Estou a ver ali, entre vinhas verdes, uma vinha enorme que apanha estes montes todos, uma vinha que pertence à Companhia Velha, à companhia fundada pelo Marquês de Pombal. Aquilo que estamos ali a ver é um palácio. Agora, é uma pena que um lugar assim não faça parte dos itinerários turísticos de São João da Pesqueira. Quinta do Cidro. Cidro é uma palavra esquisita. Em português eu nunca tinha ouvido dizer cidro, senão aqui. Bom, a gente está sempre a tempo de aprender. Cidro é um arbusto aromático, que aqui em Portugal se sabe mais outro nome, que é a Lúcia Lima. Essa rescendente Lúcia Lima. Aqui na Quinta puseram muito Lúcia Lima e vinha da América do Sul e ainda tem o nome autêntico, Cidro. Aqui esta região apresenta a sua candidatura para ser considerada património mundial. É absolutamente justo, porque este é um mundo feito pela mão do homem. Aqui estas encostas pedregosas e agrestes sobre o Rio Douro, se não fosse o trabalho humano, eram hoje rochedos devastados e estéreis, mas durante séculos, gota a gota de suor, a contar as horas das nossas vidas, os homens
levantaram muros, plantaram vides e hoje esta é uma das paisagens humanas mais belas de todo o mundo. É uma coisa única. Portanto, é absolutamente justo que isto seja considerado, não é só património mundial, é um exemplo para a humanidade. Se as populações podem destruir a paisagem, como a gente está a ver em toda a parte, também podem construí-la, enriquecê-la. É claro que isso de ser agora património mundial vai trazer aqui muita gente. E onde é que as pessoas ficam? Bom, pois é por isso que eu vim à Quinta do Cidró. Que bem que ficaria aqui neste palácio. Um grande hotel onde houvesse alojamento para, isto assim como está, dá para 30 ou 40 quartos, isto é uma coisa grande. Bom, mas qualquer arquiteto lhe acrescentava anexos. Em vez de 30 ou 40 pode dar 200 ou 300, isso hoje não é problema para ninguém. O que é preciso é criar condições para vir aqui. Eu sei que o palácio é propriedade particular, pertence à Real Companhia Velha. A Real Companhia Velha tem prestado tantos serviços ao país, tantos, desde o tempo do Marquês de Pombal, que bem podia prestar mais esse. Estabelecer aqui, entre estas montanhas, um dos grandes polos de atração do turismo europeu. O palácio está numa quinta, como veem, chama-se Quinta do Cidró, Real Companhia Velha, Marquês de Soveral. Porquê Marquês de Soveral? Bom, porque o grande Marquês de Soveral nasceu ali. E isto era uma boa altura para eu falar no Marquês de Soveral. Bom, mas Marquês por Marquês, aqui em São João da Pesqueira, não posso deixar de falar noutro Marquês, o Marquês de Pombal. É um Marquês muito ligado aqui à terra pela tradição. Dizem que foi aqui que ele estudou as primeiras letras, andou ali naquele convento, o convento de São Francisco, ainda agora lá está, é aquele grande pardieiro. Tinha um tio Sebastião, foi quem lhe deu as primeiras letras, e conta-se uma lenda. Parece que era assim ele um estudantito, assim, novo, passou por esta praça, olhou para uma janela daquele palácio, era o Palácio dos Távoras, e viu entre as cortinas uma menina lindíssima, lindíssima. Bom, a partir daí ele não pensava senão naquela menina, mas a menina não pensava nele. Bom, e portanto o Pombal cresce com aquela mágoa no coração de um amor rejeitado. E foi por isso, diz a lenda, e foi por isso que ele, quando chegou à altura, perseguiu os Távoras e mandou matar com aquela barbaridade cruel a Marquesa de Távora. Devo dizer que esta lenda não tem um mínimo de verdade. Não há relação nenhuma entre os amores que o Marquês possa ter tido em novinho e a política que ele seguiu quando estadista. Era um homem realista, realmente sacrificou os Távoras a razões de Estado. O Marquês de Távora era, de certo modo, o chefe da nobreza que hostilizava o Pombal. Portanto, toda esta história é uma fantasia. Mas é uma fantasia bonita. Eu nem sei mesmo se não será também fantasia que o Marquês de Pombal fez aqui os seus primeiros estudos de latim. Mas se isso for verdade, deve ter acontecido entre 1710 e 1720. Em 1710 o Pombal fazia 10 anos, fazia 11.
em 20 fazia 19, e era nessa altura que se aprendia o nosso primeiro latim. Devo dizer que, por essa época, 1710-20, estava já na sua plena expansão a grande riqueza que era o vinho do Porto. O vinho do Porto saía em grandes quantidades e pagava o dinheiro que cobriu a província de solares, de palácios lindíssimos, de igrejas de talha barroca, de belas imagens. Tudo isso aparece antes da filoxera, por essa altura, primeira metade do século XVIII. Se assim foi, deve ter sido então que o Marquês de Pombal se apercebeu da extraordinária riqueza que podia ser para este país o vinho do Porto. A riqueza que estava inteiramente nas mãos dos ingleses. Os ingleses é que vendiam, administravam, comerciavam, o vinho era nosso, mas eles é que ganhavam todo o resultado. Bom, e é por isso que o Pombal, em 1756, portanto, no ano a seguir ao terremoto, quer dizer que é dos primeiros atos dele, cria a Real Companhia para entregar a Portugal o controle do vinho do Porto. É uma riqueza que se mantém ainda hoje. Bom, eu estou-lhes a falar aqui no Conselho de São João da Pesqueira e sou obrigado a fazer uma reflexão. É uma riqueza que enraiza aqui, que amadurece aqui, que se vindima aqui, que se espreme aqui, que se engarrafa aqui, mas que vai dar flor lá longe, porque não fica aqui no Conselho, nem na região, um único dos escritórios das sedes onde se fazem os grandes negócios. Quer dizer, é realmente uma espécie de rio que nasce aqui, mas não banha a sua própria terra. Isso é uma questão para pensar. Estou-lhes a falar, não sei se já viram, e conservo nas mãos uma relíquia. Uma torneira centenária, uma torneira que estava num destes cascos que conservam este vinho que é dos que têm, que é mais reputado em toda a Europa pela sua qualidade. Mas não julguem que tudo aqui é assim histórico e centenário. Há unidades novas. Ainda, olha, esta que agora estão a ver, nasceu há um ano. Já está a laborar 1 milhão de litros por ano. Quer dizer, o vinho do Porto é efetivamente uma riqueza que está a progredir. Bom, eu só desejava uma coisa. Não tenho dúvida de que a candidatura vai vingar, isto vai ser considerado património do mundo. Bom, o que eu formulo é um desejo. Já que é património do mundo, as pessoas do mundo que venham cá. Não é só nós a mandar o vinho para o mundo. Porque o vinho tem isto de parecido com a água. É melhor bebido ao pé da fonte. O meu telespectador certamente nunca fez essa experiência. Mas, quando puder, venha ao Douro. Venha a qualquer... Não é preciso ser aqui a São João da Pesqueira, que, aliás, é um sítio lindíssimo. Mas não tem que ser aqui. Em qualquer desses concelhos que dão vinho, entre numa adega. Ninguém lhe fecha as portas. Peça uma prova de vinhos. E pode crer que estes vinhos, bebidos, provados aqui, nos próprios sítios onde nascem, têm um sabor maravilhoso, completamente diferente. É uma experiência que vale a pena fazer. Venha ao Douro provar o vinho do Douro.